Pessoal, boa noite, então. A gente está retornando às nossas atividades depois de uma pequena pausa para todo mundo se organizar, desenvolver as atividades que estavam pendentes, e dar uma organização geral, fazer um estudo geral, fazer uma revisão para aqueles que precisavam. Alguns colegas que não tinham feito algumas atividades, eu mandei mensagem, alguns conseguiram fazer, outros não. E o objetivo é que vocês continuem conversando com os colegas aí, se alguém não está fazendo alguma coisa, para poder dar uma ajuda geral para quem precisa, principalmente o Luiz aí, como representante de classe, além de mediador, dar uma ajuda geral, ver qual dificuldade que tem, que o que ficou para trás, se foi por causa de alguma dificuldade de acesso, de acompanhar da forma que a gente está fazendo, que isso pode ser feito. E isso é válido para as outras disciplinas também. Então, logicamente, tem que ver com o professor, mas é importante depois me passa a informação se tiver alguém que teve algum tipo de dificuldade e tá agora tentando fazer. A gente veio trabalhando desde o começo da disciplina com tipos de listas, né? Então, a gente trabalhou com pilha, fila, a gente implementou de forma estática, de forma dinâmica. Então, a gente fez diversos tipos de implementação até a gente chegar na implementação de uma lista genérica. Ou seja, uma lista a gente pode inserir e remover qualquer ponto, e a última implementação que a gente fez foi de uma lista nesse modelo de forma ordenada em C, e depois a gente fez uma prática de como utilizar uma lista lá em C Sharp, que tem lá pronto, seja lista, e como manipular esses dados. A gente fez até um sisteminha de controle de estoque bem simples ali. E ali a gente fechou toda essa parte de conteúdo de estrutura de dados básica ali. E agora a gente passa a ver alguns tópicos que está muito relacionado a tópicos mais avançados de programação do que a estrutura de dados. Mas faz parte dessa área da disciplina porque os conteúdos se relacionam diretamente. Então, agora a gente vem a trabalhar com dois tópicos disruptos. Então, esses dois tópicos que a gente passa a ver agora, ele não é um segmento disso que a gente estava vindo até o momento. Porque quando a gente começou a trabalhar com pilha e fila, todo o conteúdo que a gente veio trabalhando foi um conteúdo de segmento. Agora a gente começa a trabalhar com dois tópicos independentes. Tópicos que são muito importantes na área da computação. Primeiro a gente vai trabalhar com hash, depois com recursão. E recursão é essencial para poder entender a estrutura de dados 2. E porque tudo que a gente vai fazer em estrutura de dados 2 depende de recursão. Então a gente vê recursão como o último conteúdo de estrutura de dados 1, justamente porque é a principal aplicação nossa. Então o que a gente passa a ver agora são alguns tópicos específicos de algoritmos, de programação de computadores, que faz parte aqui desse nosso conteúdo da disciplina. Eu vou compartilhar a tela agora, só para fazer a apresentação, vou passar a parte teórica hoje, então hoje a gente vai focar nessa parte teórica, introdutória do que é hash ou tabelas de espalhamento, e depois, na próxima aula, depois a gente começa a fazer a implementação. Hoje a gente deve fazer um Hello World, e depois a gente faz a implementação propriamente dita. Pessoal, tá todo mundo vendo minha tela aí, né? Sim. Beleza, então. Então, hoje a gente começa a trabalhar com hash. Como eu disse, é um tópico dentro da nossa disciplina. Então, a gente tem dois tópicos disruptos. Então, vários de vocês já devem ter ouvido falar de hash, ou tabela de espalhamento, mas principalmente hash, que é muito ligado à verificação de autenticidade de alguma coisa. Por quê? Porque hash também ela é uma função criptográfica de uma única via. E a gente vai entender como isso funciona. Então, quando a gente vem falar em hash aqui, a gente está trabalhando aqui com tabelas de espalhamento ou tabelas de dispersão. Então, um tópico muito importante dentro da computação e depois a gente vai utilizar esse conteúdo de forma prática para o projeto que vocês vão desenvolver lá em Java. A gente pode trabalhar, a gente tem funções de geração de hash aí, tanto em Java quanto em C Sharp, prontas também. E a gente monta o nosso hash aqui para poder entender o funcionamento dela, de como é a estrutura da nossa tabela hash. Então, hash, ela é um método de pesquisa que ela busca a gente armazenar informações
e a gente recuperar informações baseado nas suas chaves, de forma mais direta. Então, a gente pode pensar no seguinte exemplo hipotético. A gente tem lá um conjunto de dados dos alunos aqui da sala, pensa lá, a gente tem 30 alunos da sala. E cada aluno está com o seu nome e a sua matrícula armazenada dentro de uma posição do vetor. E eu quero saber lá, a partir da matrícula de um aluno, eu quero pesquisar o nome dele. Ou a partir do nome, eu quero pesquisar a matrícula. Qual que é o método normal? Se eu quero pesquisar a informação de algum aluno, primeiro eu vou procurar na primeira posição. Se não é, eu vou procurar na próxima. Se não é, eu vou procurar na próxima e assim por diante. Então, a gente tem os dados. Esses dados, eles estão armazenados em uma determinada tabela. Vamos pensar aqui num vetor. E se eu quero encontrar um valor ou armazenar um valor, eu vou armazenar em uma determinada posição do vetor. Para que eu saiba se esse valor existe ou não existe, o que eu tenho que fazer? Percorrer esse vetor fazendo várias comparações. Então, uma vez que eu posso ter lá 30 alunos, então na minha tabela eu vou ter 30 posições. Então, para que eu possa garantir se algo existe ou não existe dentro dessa tabela, se a informação de um aluno existe ou não existe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer posição por posição. Então, a minha complexidade, a dificuldade de eu achar alguma informação lá dentro, ela é em relação ao meu N, onde o meu N é a quantidade de elementos que eu tenho. Então, quando a gente fala em complexidade do algoritmo, da nossa função, é o quanto é difícil para que ela consiga realizar algo. E esse é o método tradicional. Com hash, o principal objetivo é que a gente consiga realizar um mapeamento e encontrar alguma informação nessa tabela que a gente quer em tempo constante. E o objetivo que a gente tem é ter um odd 1. O que é odd 1? Com uma única comparação, eu encontrar esse elemento. E aí todo mundo vai falar, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Se eu tenho 30 pessoas armazenadas no meu vetor, e eu quero saber qual que é a matrícula do João. Então, eu vou ter que procurar posição por posição aonde que o João está. Como que eu posso fazer esse mapeamento? Como que eu vou chegar nele de forma direta? Eu vou falar assim, eu quero saber aonde que é a posição da matrícula 55321. E aí eu faço o mapeamento. Dessa informação, ele me leva para a posição 11 do vetor. Então, sempre o objetivo do hash é fazer um mapeamento entre um determinado valor, uma chave, e uma determinada posição de acesso. Sem que eu precise percorrer toda a extensão do meu conjunto de dados para poder encontrar ele. Então, nesse modelo, a gente vai ter um arranjo baseado, uma estrutura baseada em vetor ou baseada em lista linear, para que a gente consiga acessar essa informação de forma direta. Então, a gente vai buscar acessar essa informação de forma direta. Então, as tabelas hash, que é o que a gente vai ver aqui, é uma forma de estruturação para a gente poder armazenar a informação, para que a gente consiga ter essa informação de forma mais simples. Isso é extremamente útil em grande quantidade de dados. Então, se eu tenho para 30 elementos, eu percorrer 30 posições é fácil. Mas se eu tenho alguns milhões de elementos e eu preciso fazer um mapeamento, um acesso mais rápido, isso se torna bastante complexo. Então, é uma técnica que permite a gente acessar uma determinada informação de uma forma bem mais rápida, ou seja, com uma complexidade esperada, odd 1, ou seja, uma operação para que eu consiga chegar naquela determinada posição. A ideia central é que eu vou ter todo aquele universo de dados que eu tenho, 30 elementos, 100 elementos, 500 elementos, eu consiga dividir esse universo para que eu consiga acessar ele de forma mais direta. E a estruturação que a gente faz isso dentro de hash, uma das aplicações de hash, é através das tabelas hash, que ela vai nos dar maior velocidade para poder acessar esses dados. Essa figura, basicamente, ela ilustra o que é o hash. A ideia central do hash é a gente utilizar uma função que, se ela for aplicada sobre uma parte da informação ou uma chave específica, uma parte da chave que seja, ela vai retornar um índice da onde que ela está. Ou seja, então pensa aqui que eu tenho uma chave. Então, eu vou pegar o final do meu CPF, é 891. Então, na hora que eu pegar o final do meu CPF, que é 891, ele vai mapear, passando pela função hash, para a posição 3. Agora eu tenho uma outra chave, um outro CPF, sei lá, 223, que é o final dele. Na hora que eu mapear, ele vai mandar para o índice 2. A terceira chave,
que tem o final 853, ele vai mapear na função e vai mandar para a posição 0. Então, através de uma determinada chave, o objetivo da função hash é que ele me leve direto para uma determinada posição. Vamos pegar aqui no Excel que dá para a gente ver. Então, aqui a gente tem um vetor, por exemplo. E cada posição do vetor eu posso ter aqui duas informações. Então, eu tenho o João aqui, o final do CPF dele é 122. Eu tenho o Pedro, o final do CPF é 033. Eu tenho o Marcos, o final do CPF é 998. Então, em cada posição, eu tenho um conjunto de dados. E qual que é o método tradicional? Se eu quero encontrar um determinado valor dentro desse arranjo, eu quero procurar quem que tem o CPF 998. É esse aqui? Não. É esse? Não. É esse? É. Então, eu vou retornar o nome do Marcos. Qual que é o objetivo do hash aqui? É que exista uma forma de se realizar um mapeamento, que na hora que eu procurar o 998, ele já vai me retornar o valor 2 direto. Que o 2 é o quê? É o índice de acesso direto a partir dessa chave. E existem alguns métodos de fazer isso. O mais simples e o mais utilizado é o método do resto da divisão. Então, se a gente pegar aqui, vamos pegar o Marcos aqui. Se eu pegar o resto da divisão de 998 aqui, e eu aplicar aqui, baseado aqui na quantidade de elementos que eu tenho, por exemplo, 10, então se eu pegar o resto da divisão de 998 por 10, então ele vai dar aqui, vai dar o resto 8. Então, esse Marcos aqui, a posição certa dele aqui, se a gente fosse usar esse método, a posição correta dele aqui seria a posição 8. Porque se eu pegar 998, o resto da divisão por 10, por que 10? Porque a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Eu tenho índice de vetor, a quantidade de elementos que eu quero armazenar é 10. Então, é de 0 a 9. Então, se eu pegar a minha chave, que é o CPF do Marcos aqui, que é 998, o resto da divisão por 10 é 8. Então, esse aqui, é o índice aonde que eu vou armazenar a informação do Marcos. Agora eu vou pegar aqui, eu vou armazenar o do Pedro aqui. O do Pedro, o CPF dele é 133. Eu tenho 10 elementos, eu tenho 10 posições no meu arranjo, então eu vou armazenar 10 valores. O resto da divisão de 136 por 3 é 3. Então, a posição correta de armazenar o Pedro aqui, que ali estava hipotético, é o índice 3. Se eu pegar aqui o resto da divisão de 122 por 10, é 2. Então, a posição correta de armazenar o João aqui é no índice 2. Qual que é o objetivo disso aqui? Mas aí você tem buracos. Sim, a gente vai ter buracos. Mas a gente vai armazenar o dado direto numa posição que eu consiga chegar nele. Então, se eu quero saber quem que tem o CPF 998? 998, o resto da divisão por 10 é 8. Eu já vou direto na posição 8 e eu sei que é o Marcos. Então, o objetivo da função hash é fazer um mapeamento entre uma determinada chave e ele vai me levar a um determinado valor. Esse é o conceito de mapeamento. Então, a gente pode pensar que o hash ele é uma função criptográfica de uma única via. Eu vou sair de um determinado valor e vai me levar a outro. E a gente vai ver que tem diferentes valores, diferentes chaves podem me levar ao mesmo valor. Então, o objetivo do hash é que a gente consiga acessar os dados que a gente tem armazenado de forma direta, sem que a gente precise percorrer todo o nosso elemento. Assim, todo o nosso arranjo de dados. Matheus. Oi? Se derem dois restos de divisões iguais... Então, o resto da divisão é o tipo de função hash mais simples que existe. Uma forma de armazenar os dados é isso que a gente está fazendo aqui. É o que a gente chama de endereçamento aberto, onde a gente vai guardar os dados direto no vetor. Se eu tenho dois CPFs, por exemplo, que mapeiam para a mesma posição, vai gerar conflito. Então se eu colocar aqui, por exemplo, agora o 233. 233, raiz da divisão por 10 é 3. Mas a posição 3 já está ocupada. O que ele vai fazer? Vai deslocar e vai armazenar na posição 4. E aí, a gente vai ter um esquema. Mas aí não vai direto. Não vai direto, mas aí na hora que ele for tentar achar, ele vai tentar achar na posição 3. Não achou na posição 3, ele vai tentar na próxima.
Então, ele faz, quando ocorre conflito, que é isso aqui que você falou, ele faz o deslocamento de posição para que ele consiga acessar. Matheus, mas é que nem o João falou, não armazena tudo no mesmo, por exemplo, no mesmo índice. Mas se, por exemplo, ele armazenar na 4 e tiver um resto de divisão de 4, ele mesmo muda ou o outro que muda? É ou não, o novo elemento que vai ser inserido que vai para a próxima posição. Ah, é sempre o novo. Sempre o novo. Ah, O beleza. atual continua onde que está, até que ele seja removido. Entendeu? Então, a gente vai ter esse esquema aqui, ó. Eu tenho uma determinada chave e essa chave a gente vai fazer um mapeamento. Então, a partir de um valor, eu chego em outro. Qual que é o conceito? Uma mesma chave pode gerar diferentes chaves, pode mapear para o mesmo valor, que aí vai gerar o conflito. Então, funções hash também são chamadas de funções criptográficas de uma única via. Ou seja, eu consigo, a partir de uma chave, eu criptografo e vou para um determinado valor. Mas a partir desse valor, eu não consigo voltar na chave. É impossível. Por isso, o hash é muito utilizado para senha. Por quê? O mesmo valor a qual foi mapeado, ele pode resultar em diferentes chaves. Então, a gente vai ver aí como ele pode ser utilizado para senhas também, que é a aplicação que a gente vai utilizar. Aqui a gente está pensando em armazenamento de dados. Então, quando a gente pensa aqui dentro do hash, o hash ele tem dois conceitos fundamentais. Um é a tabela hash, que é a relação entre chave e valor, e o outro é a minha função hash, que é o que vai realizar esse mapeamento. Então, esse conceito de mapeamento em computação é muito aplicado em vários outros conceitos. Mas a função hash é responsável por fazer esse mapeamento. A função hash hello world que a gente cria, que é a mais simples, é o que eu acabei de mostrar. É a função hash do resto da divisão. E o objetivo da função hash é ela dispersar, ou seja, ela espalhar o máximo meus dados dentro da minha tabela. Então, isso é a dispersão. Por isso, funções hash também são chamadas de funções de espalhamento e funções de dispersão. Então, diferentes chaves, elas podem resultar no mesmo valor. E quando que a minha função hash ela é boa? Quando ela consegue espalhar o máximo para que ele não fique mapeando muito para o mesmo lugar. Então, eu posso inventar. Pode ser o resto da divisão vezes 2, pode ser o resto da divisão mais 1. Eu posso pegar dados diferentes que eu tenho da minha informação, da minha chave, para poder fazer com que esse hash fique mais, com uma acurácia maior. O que as funções hash de criptografia de senha fazem? Elas criam uma fórmula gigante lá, que todo valor ele vai gerar sempre. Se eu digitar lá 5 caracteres na senha, ou se eu digitar 20 caracteres, o tamanho da minha saída sempre vai ser a mesma na função hash. Por isso que falar que funções hash criptográficas de 128 bits, 256 bits. Ou seja, é o tamanho da minha saída ali. Ou seja, qual que é o tamanho que ele vai ocupar. E quando ele gera esse hash, é praticamente impossível você voltar, porque você tem milhares, milhões de valores que você pode ter lá como a chave de origem. Então, o objetivo da hash aqui é ela fazer essa dispersão. Como que a gente vai representar tabelas hash? Basicamente, a gente tem duas formas diferentes, e a gente vai ver as duas formas de tabelas hash, e depois a gente vai ver aplicações em senha. Uma é baseada em vetor, que é esse exemplozinho que a gente acabou de ver, que cada posição do vetor ele vai guardar uma determinada informação. Se a função hash aplicada em um determinado conjunto de dados lá, se eu tenho uma determinada chave ele mapear para a mesma posição, eu vou ter que fazer o deslocamento. Então, o meu vetor que ele vai ser usado para poder representar a tabela hash, que é onde que vai estar os meus dados. E a outra forma vai ser um vetor mais lista encadeada, aonde o vetor, cada posição do vetor, ele vai ter um ponteiro para uma lista de elementos. Pensa que a gente vai fazer uma hash, que é o que a gente vai fazer depois, para poder fazer mapeamento a partir do nome das pessoas. Então, todo mundo que começa com A vai para a primeira posição do vetor. Todo mundo que começa com B vai para a segunda posição do vetor. Então, o que a gente vai ter? Na primeira posição do vetor, eu vou ter uma lista com todo mundo que começa com A. Ah, então a gente vai utilizar uma lista encadeada dentro de cada posição do vetor para fazer essa representação. Que aí, quando alguém mapear para o A, eu posso colocar todo mundo que começa com A na primeira posição. Se alguém mapear para o B,
eu posso calcular todo mundo que começa com B na segunda posição. E aí eu consigo fazer um índice, uma estrutura. Então, aí, quando eu tenho um conflito, que são valores que mapeiam para a mesma posição, eles vão ser inseridos na lista daquela posição. Então, a gente tem duas formas de armazenamento, de representação. Uma baseada em vetor, onde o dado é armazenado realmente dentro do nosso vetor, e a outra baseada num vetor mais lista encadeada, aonde o dado não é armazenado no vetor, e sim numa lista encadeada, onde cada posição do vetor vai ter ponteiros para essas listas. Então, o que a gente vai ter aqui? Pensa que a gente tem um vetor, e, por exemplo, se eu colocar o valor lá é 50, 66, termina aqui com 43, na hora que eu faço o mapeamento, ele cai para a posição 5. Ah, mas por que ele caiu para a posição 5? Que esse valor, aplicando numa determinada função hash, ele mapeou para o 5. Isso é hash. Eu tenho um valor, aplico na função, ele vai cair. Qual que é o hash padrão mais utilizado? É o hash do resto da divisão. É o mais simples, é o que a gente vai ver. E aí, logicamente, dependendo da tua aplicação do teu problema, você vai mudar o hash para poder fazer a melhor dispersão possível. E aí, depois eu vou deixar algumas informações de como a gente fazer isso. Então, quando a gente a tabela hash, que ela vai ter alguma... Qual que é o objetivo da tabela hash aqui? Eu vou ter algumas células, algumas posições que podem estar vazias, que eu não tenho nenhum valor que mapeou para ela. Se eu tenho diferentes valores que mapearam para o mesmo índice, eu vou ter conflito. E aí a gente vai ter que fazer a dispersão, a gente vai ter que fazer o deslocamento para que isso aconteça. O objetivo é que uma determinada chave mapeie para uma única posição. Então, pensa lá, eu tenho 701 posições aqui no meu vetor. Aqui ele está colocando mais um porque esse vetor está indexado de 1. Ou poderia ser uma forma também. Então, uma função hash simples aqui é o número, ou seja, a minha chave. Eu vou pegar o resto da divisão pelo meu n, que é a quantidade de elementos. Mais um é só por causa do início do vetor. Então, quanto que vai ser esse valor aqui? 58, por exemplo, que é um CPF, uma chave de alguém. O resto da divisão por 701, mais 1. Então, esse valor aqui vai ser quando eu vou armazenar as informações aqui dessa criança. Então, essa é a maneira mais típica e mais simples da gente fazer esse mapeamento, a nossa função hash. Então, quando a gente vai trabalhar com funções hash, a gente tem lá o que a gente chama de endereçamento aberto e endereçamento fechado. O endereçamento aberto é onde a gente vai armazenar os dados dentro do próprio vetor. E o endereçamento baseado em lista encadeada, também chamado de endereçamento fechado, é onde que os dados vão ser inseridos dentro de uma lista. Então, no endereçamento aberto, todos os elementos são armazenados na própria tabela hash. Isso é, não existem listas, nem elementos que são armazenados fora da tabela. Então, a gente não tem ponteiro. A principal vantagem aqui é a quantidade de memória, ou seja, eu não vou usar memória adicional para o ponteiro. O problema, e logicamente isso vai ficar mais rápido a recuperação da informação. O maior problema é eu conseguir fazer a dispersão e quando eu caio na mesma posição, eu vou ter que fazer o deslocamento e depois, para poder buscar esses dados, pode perder muita eficiência. Então, se eu não tiver uma quantidade de chaves que eu consiga dispersar ela, eu posso perder eficiência. Mas, se eu conseguir dispersar bem, ela vai ter melhores informações. Então, a gente vai entender aqui como que isso funciona. A gente vai fazer um Hello World, que a partir de uma determinada chave aqui, a gente vai retornar o valor hash. Então, a gente vai criar a nossa função hash. O que ela vai receber? Um inteiro, vai ser o nosso CPF aqui, longo, um inteiro grande, né? E a gente vai colocar o resto da divisão por 30. O que é 30? É o tamanho, a quantidade de elementos que eu quero armazenar. Então, eu quero armazenar 30 aqui, que é o tamanho da minha tabela. E aí eu vou ler um determinado valor e vou armazenar esse valor em uma determinada posição. Então, vamos abrir o Dev aí para a gente poder fazer essa prática aqui juntos, esse nosso Hello World de hoje. Então, a gente vai incluir o nosso stdio aí, né?
Beleza? Conseguiram abrir o dev já? Show. Beleza? E a gente vai criar a nossa função hash aí. Então, a nossa função hash, ela vai retornar uma determinada função. Vou chamar ela aqui de função hash. E a nossa função hash, ela vai receber uma chave, que é o CPF. Eu vou colocar ela aqui do tipo unsigned. Unsigned é sem sinal. Quando a gente cria uma variável int, por exemplo, ela tem 32 bits, aqui em sistemas 32 e 64 bits. Então, quer dizer que uma variável do tipo int, ela consegue armazenar 2 elevado a 32. Uma variável do tipo long, ela consegue armazenar 2 elevado a 64. Se eu coloco, e toda variável que a gente cria, do tipo numérico, ela tem a mantissa, ou seja, eu consigo armazenar o dado tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, se eu pegar uma variável, por exemplo, que consegue armazenar uma variável de 16 bits, ela armazena 64 mil e alguma coisa. Então, uma variável de 16 bits, ela consegue armazenar de menos 32 mil a mais 32 mil. Se eu coloco essa variável como do tipo unsigned, sem sinal, ela vai conseguir armazenar de 0 a 64 mil. Por quê? Porque eu estou desconsiderando o sinal aí. O sinal não importa para mim. Então, na chave aqui eu não tenho sinal. Então, se eu quero aumentar o tamanho da minha variável, que já que ela não vai ter valores negativos, eu coloco unsigned, sem sinal. Então, eu vou ter a minha chave e vou ter o meu n. O que o meu n é? O n é a quantidade de elementos. Então, se eu colocar aqui, ó, a chave, por exemplo, é o CPF, e o meu n, ele é a quantidade de elementos, ou o tamanho da tabela que a gente vai ter. Certo? Coloquei como comentário aqui. Então, qual que é o objetivo da função hash? É fazer um mapeamento dessa chave para um determinado valor. E a forma mais simples de fazer isso é o quê? É pegar a chave, o resto da divisão da chave pelo tamanho da tabela. Essa é a forma mais simples. Então, é só a gente fazer o quê? Return o resto da divisão da chave pelo tamanho da tabela. Só isso. Só para ficar mais legal aqui, a gente vai criar um vetorzinho e a gente, para ficar mostrando esse vetor, a gente pode ficar percorrendo esse vetor e mostrando esse vetor inteiro. Ou a gente zera esse vetor, a gente pode fazer alguma coisa dessa maneira. Então, qual que vai ser o objetivo? Todo valor que a gente fizer esse mapeamento, a gente vai armazenar ele em uma determinada posição do vetor. Ou a gente printa ele, pede para poder ver uma determinada posição. Vamos criar o main aqui, ó. Main. E aí depois a gente faz isso. Então a gente vai ler o nosso CPF, por exemplo. Unsigned, que a gente não vai usar sinal. Long, que é... Long é um inteiro duplo. Eu poderia colocar long int, se eu quisesse, aqui, ó, tanto lá em cima quanto aqui. Ó. Long int ou long é a mesma coisa. É uma variável, é um int grande. Se eu colocar em C long int, é a mesma coisa do int normal. Porque o int raiz, da onde que ele saiu, é um int 16 bits. Então, em sistemas abaixo de 32 bits, que você vai ver isso só em Arduino, basicamente, que vocês vão ter contato, o int ele tem 16 bits. 2 elevado a 32 é 2 elevado a 16 é 64 mil alguma coisa. Então, se eu coloco long int, é um int 32 bits, que já é um int padrão aqui do nosso SO. Então, se eu colocar long int não muda nada aqui. Agora, se colocar long int, ou só long, é um int de 64 bits, certo? Então, a gente vai criar a gente vai ter o nosso CBF aqui, que a gente está criando, e a gente vai ter as nossas variáveis aqui. Então, eu vou ter o n, que vai ser a quantidade de elementos que a gente tem. A gente vai criar o nosso vetor. Então, esse vetor meu aqui, ó, eu não vou definir a quantidade de elementos dele fixa. Eu vou ler o n e vou alocar o meu vetor de forma dinâmica. A gente já fez isso como exemplo, mas a gente vai fazer aqui ele de novo.
e eu pegando o R aqui, só para a gente poder ver o retorno para poder armazenar. Então, primeira coisa, a gente vai printar aí para poder ver a quantidade de elementos. Quantidade de... ou tamanho da tabela. Tamanho da tabela. Então, o tamanho da tabela é a quantidade de elementos que eu vou ter. E agora, o que eu vou fazer? Vou alocar um espaço na memória do tamanho da minha tabela, que vai ser o N, né? Então, eu tenho que ler aqui primeiro, né? F%D, vírgula, e comercial N. Então, vou ler qual que é o tamanho da tabela. E agora eu vou alocar o meu vetor. Então, vetor, que é o meu ponteiro, né? Então, esse V, ele é um ponteiro do tipo inteiro, que ele vai receber a alocação desse nosso vetor. Então, a gente vai receber a alocação do nosso vetor. Então, a gente vai ter a nossa posição aqui, ó. Então, V é igual... Como que a gente consegue alocar um espaço na memória mesmo? malloc. 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 E a gente vai alocar aí. Size of. O que eu vou ter em cada posição do vetor? Um CPF, não é? Na minha chave ali? Isso. Isso. Então, a minha chave, eu vou alocar ele do tipo, do tamanho de um... Não precisa nem um Cygnus, porque esse aqui é só tamanho, né? É só do tamanho de um long long. Grande, grande. Certo? Então, isso aqui... a gente não poderia ter feito int, v igual entre colchetes 30? Pode. Só que o bacana é que se eu falar que o tamanho da tabela é 10, ele vai alocar só 10 na memória. Se eu colocar 1000, ele vai alocar 1000. E esse n ele vai vir aqui. Então, a gente está alocando um espaço na memória de forma dinâmica. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler valores. Eu vou ler um determinado valor e vou alocar dentro do meu vetor, para a gente poder ver o valor que está armazenado. Então, a gente vai fazer um enquanto aqui, ó. Enquanto infinito, enquanto 1, ou enquanto true, né? Enquanto a vida existir, enquanto eu não clicar e não fechar isso aqui, o que a gente vai ficar fazendo? Vamos dar um printf, pedir a chave, né? A chave é o CPF, né? Então, eu vou pedir a chave e vou ler a chave aqui. Scanf, quando eu vou ler uma variável do tipo long, long, é LL. E aí, como ela é um sign, é LLU. Então, eu coloco aqui, ó, %, LLU. Long, long unsigned. É a mesma coisa do %D. Só que aí a gente está lendo ele bonitinho ali para não ter problema. E a gente vai ler o nosso CPF. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o hash nesse CPF. Então, eu vou fazer um mapeamento desse hash para uma determinada posição. Então, vou fazer com que o meu R receba o retorno da função hash aqui. R vai receber o retorno da função hash, eu passando meu CPF e eu passando a minha quantidade de elementos, que é o nosso N. Esse valor que eu recebi aqui, ó, esse R, é a posição de mapeamento, certo? Então, um minutinho só, deixa eu só mudar a tela aqui só para a gente poder entender, ó. Então, se eu coloquei aqui o CPF 233, peguei o resto da divisão por 10, ele mapeou para a posição 3. Então, o R é igual a quê? 3. Então, eu vou armazenar na posição 3. Então, vou armazenar V na posição de R, meu vetor na posição do R, né? Vai receber o quê? Vai receber o retorno, vai receber o meu CPF propriamente dito. E é isso que a gente vai fazer. Então, o R ele tem a posição que eu tenho que armazenar. Então, o vetor na posição de R, onde o R é um mapeamento de quem? Da minha chave a partir da minha quantidade de elementos. Então, aqui é a posição que eu vou armazenar. E o que eu vou armazenar lá? O meu dado. O meu dado, por enquanto, aqui é só a minha chave, só o meu CPF. Mas eu poderia, ao invés do CPF, eu ter um struct, que vai ter nome, endereço, ou o que ocorre realmente, ele vai ter uma chave de como eu chegar num registro do banco de dados. E aí a gente pode dar um print, só para a gente poder enxergar isso realmente acontecendo, né? Então, o CPF, %LLU. E aí a gente vai falar em qual posição que ele está armazenado. Ele está armazenado numa posição 2.
pontos por cento de. E aí a gente vai ver em qual posição que ele está armazenado. Então, o meu CPF é o meu CPF propriamente dito, né? Ou, vamos ver aonde ele está armazenado. É meu vetor na posição de R, e o meu R é o retorno do mapeamento. Então, o R é o resultado do mapeamento. O vetor na posição de R é onde que o meu CPF realmente está armazenado. Qual que é o problema que a gente vai ter aqui? Foi aquele que o João falou lá no começo. E se eu passar 2 CPFs e eles mapearem, o retorno da função hash for o mesmo? Então, quer dizer que ele vai armazenar na mesma posição. Então, a gente vai ter sobrescrição de valores. Ô, Matheus, Oi. ali no printf ali não seria CPF mesmo? Porque você tá pedindo o V de R e depois o R, os dois não são a mesma coisa? Não, o V de R é o dado que é armazenado. Se eu colocar tá. V de R e o CPF é a mesma coisa. Só que eu só quero mostrar o quê? Que o CPF realmente foi armazenado lá no vetor na posição do R. Fechou, valeu. Entendeu? O que eu armazenei? Ó, aqui, ó. Eu peguei o CPF e guardei aqui no V na posição do R. Onde R é o quê? É o retorno da função hash. Pensa lá que eu passei lá o CPF 133. Mapeou para o 3. Então, vetor na posição 3 recebeu o CPF. Aí o que vai mostrar aqui? 133, que foi o que foi realmente armazenado. É só para mostrar que esse dado que a gente tem a nossa chave realmente foi armazenado na minha tabela na posição do mapeamento. Certo. Valeu. Se quiser chamar isso aí, se você quiser chamar ele de hello hash. Esse códigozinho. Isso aqui é o que o hash faz realmente, só que ainda, logicamente, tem mais coisas aí, né? Aí a gente vai deparar com o problema do conflito, que é o que a gente vai resolver depois. Tem que salvar como C++ ou C? C, sempre pode ser. O que ele reclamou aqui? Ah, tá. Ele tá reclamando do malloc ali, mas isso é normal. Não está implícita a declaração do malloc. Ah, tá. O que está xingando aqui? Ó? O malloc, ele está dentro da stdlib. Então, aqui tem que incluir a stdlib. Beleza? Está xingando. Ele está dando um warning. Funcionou porque o compilador entende que precisa, mas ele xinga ali, ó. Deu warning. Agora não deu warning mais não. Aí, qual que é o tamanho da tabela, por exemplo? Ah, se eu colocar o tamanho, vamos colocar um tamanho mais fácil a gente fazer o mapeamento na cabeça, né? Vou colocar 10. E aí, se eu colocar um CPF lá, por exemplo, é 122, 122 dividido por 10 dá 12, o resto dá 2. Então, 122, ó, mapeou para a posição 2 do vetor. Se eu colocar 155, mapeou para a posição 5. Se eu colocar 20, mapeou para a posição 0. Se eu colocar 166, terminado com 2, mapeou para a posição 2. Mas, você não falou que o 122 já tinha mapeado a posição 2? Agora eu coloquei esse valor aqui, outro CPF. E ele também mapeou para a posição 2. Qual que é o problema disso? Nesse caso que a gente fez aqui, ele sobrescreveu. O correto seria o quê? Se já tiver um elemento armazenado, seria ele passar para o próximo. Então, qualquer valor que a gente colocar aqui, até se você quiser colocar uma outra chave aí, por exemplo. Olha lá, vamos colocar um tamanho da tabela. 8, por exemplo. Então, se eu colocar o CPF 1, vai terminar com 16. Então, o resto aqui. O resto, já que tem 16 aqui, o resto vai ser 0. Ele mapeou esse CPF para a posição 0. Se eu colocar outro CPF aqui, terminar com 0, vai sobrar 2, né? 2 zeros aqui. Vai sobrar 2. Opa, por 2? Não. Ah, não, isso aqui deu divisão por 8. Deixa eu colocar lá. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar 10. Só pra gente ver, ó. 10, ele mapeou para a posição 2. Aqui a gente já teve de cara dois
duas chaves que mapearam para o mesmo valor. Então, se eu tenho chave que ela está mapeando para o mesmo valor, eu vou ter conflito. Um cuidado que tem que ter, é porque eu posso ter... Vamos pensar que todas as chaves, a gente vai mapear a matrícula de vocês. Toda matrícula, muitas matrículas terminam com o mesmo conjunto de dados. Então, pode ser que pegar a chave da forma que ela está aqui não é muito legal. Pensa que a matrícula de quase todo mundo termina com 00. Então, pegar a matrícula bruta ali, para usar o resto da divisão, não vai ser legal. Porque todo mundo vai mapear sempre para o mesmo lugar. E a ideia do hash é o quê? É dispersão. Que cada chave, ele tenha dispersão e faça um mapeamento para um outro determinado valor. Então, sempre que a gente colocar algum valor aqui, ele vai fazer o mapeamento. Então, a gente colocou um valor, mapeou para a posição 3. Colocou outro valor, agora mapeou para a posição 0. Colocou outro valor, mapeou para a posição 2. Mapeou para a posição 1. Então, de acordo com a chave, ele vai mapear. Os dados, eles estão sendo armazenados dentro do nosso vetor, dentro do nosso arranjo. O objetivo é que esse mapeamento, ele sempre fique o mais disperso possível. E qual que é o objetivo depois? Na hora que eu digitar aqui, ó, eu quero procurar quem que tem o CPF 2223. Vai precisar percorrer inteiro a função, o vetor? Não, a gente não precisa percorrer o vetor. A gente só vai aplicar essa chave dentro da minha função e ele vai retornar o quê? Ó, essa chave, ela está na posição 1. Vai lá e consulta esses dados. Aqui, ó, deixa eu voltar na função. Aqui. Então, o objetivo do hash é o quê? É a partir de um dado a gente fazer o mapeamento. Por isso que a gente chama hash de uma função criptográfica de uma única via. O que vocês podem brincar aí? Ah, agora minha função hash vai ser o resto da divisão da chave por 2 vezes 5 menos 15. O que é isso aqui? É uma função criptográfica de uma única via. Quem que vai saber o que é isso aqui? Ó, pessoal, isso aqui é exemplo, ó. O real é isso aqui, ó. O correto que a gente está usando é isso aqui. Correto. Isso aqui é só um exemplo, ó. Ah, mas, Matheus, por que você colocou esse menos 5 vezes 15 aqui? Isso aqui é só o exemplo que, dependendo do problema que você tem, ou se você quiser gerar uma chave criptográfica, ele vai multiplicar a chave vezes 5. Ah, mas aí você vai cair numa posição do vetor que nem existe. Logicamente, o meu int aqui, ó, eu teria que pegar o tamanho aqui do meu vetor e aumentar ele. Se eu for fazer dessa maneira, eu tenho que aumentar. Porque senão eu vou mapear para uma posição de vetor que não existe. Então, aqui na hora, pensa que eu vou criar o meu vetor lá, eu vou ler o tamanho da tabela e eu vou alocar um valor bem maior da nossa tabela. Ah, pessoal, uma coisa importante que faltou, ó, na hora de fazer o mapeamento, ele está mostrando lá, porque não tem área contígua. Eu estou alocando o tamanho de um long, mas eu tenho que colocar vezes. Faltou isso aqui, ó. Ele não deu erro, ele não fechou aqui, porque a gente não invadiu a área de memória. Mas ele poderia ter dado erro aqui, ó. Ó, eu estou alocando n vezes o tamanho de um long. O size of, qual que é o tamanho do long? 64 bits. Então, eu estou alocando um espaço contíguo na memória, 64 vezes n, onde n é a quantidade de elementos. Tinha faltado isso aqui, ó. Matheus, quando fala que existe quebra de dados ou vazamento de dados, quer dizer que o hacker, o que quer que seja, ele achou a chave, por exemplo, aí? Cara, é assim, ó. Todos os dados, todas as senhas, elas são armazenadas em hash nas tabelas do banco. Isso é essencial. Isso. MD5 é o tipo de hash. É isso. MD5 é um tipo de hash. Ah, Andrew, então pode dar erro, sim. Justamente por isso. Aí tem máquina que vai dar se a área de memória não estiver ocupada e tem outras que não. Mas o que acontece? Toda senha ela tem que ser armazenada em hash. E aí a gente tem sistemas de banco de dados como o MySQL. Como o MySQL, por exemplo, ele já tem lá o campo que você consegue armazenar direto em hash. Ou você pode, geralmente se usa isso a partir da aplicação. Você captura a senha do usuário,
Essa senha do usuário, na hora que você captura ela ali, na caixinha de texto, você já converte ela, você já aplica uma função hash nela, e você transita para o banco, você não transita a senha do usuário. Isso na hora que você transitar para o banco, você vai mandar o hash direto. Então, quando tem esse vazamento de dados, ele consegue pegar o nome do Muterani e consegue pegar a senha em hash. Mas é impossível pegar esse hash e voltar para a senha. É basicamente impossível, não tem como. A não ser que... O que os caras vão fazer? Eu vou tentar 1, 2, 3, 4, 5. E ver o hash de 1, 2, 3, 4, 5, com quais senhas batem. Ele está usando isso aqui. E aí, se você usou 1, 2, 3, 4, 5, eles podem fazer um word list, né? E esse word list vai bater. E na hora que bater lá em algum hash, deu certo. Não é porque o cara quebrou o hash. Ele testou um word list, aplicou o hash nesse word list e bateu no banco. E aí, o que deu certo, deu certo. Entendi. É assim. Cadê? O Juan não tá aqui hoje? O Juan manja dessas partes aí. E lasqueira. Depois pede para ele contar a história. Ele manja dessas partes aí. Mas basicamente é isso. Aí depois a gente vai ver prática realmente de hash, de como isso funciona, de como isso ocorre. Beleza aí? Deu certo aqui? Aí isso aqui é só uma outra forma de a gente fazer o hash aqui. Então, o hash você pode criar uma função hash aí muito louca para fazer o que você quiser. Para você fazer, se você quiser fazer uma função criptográfica de uma única via. Então, você pode ter diferentes chaves que levam para o mesmo hash, para o mesmo valor. Então, basicamente, tem chave e valor. Hash é chave e valor. Isso é hash. Pode continuar aqui? Eu só vou fazer um fechamentozinho, a gente já termina a aula hoje e depois na próxima aula a gente continua a implementação. Então, se a gente colocar um determinado valor aqui que a gente tem, um determinado valor ele vai fazer um mapeamento para uma determinada posição da hash. Isso pode ocorrer os conflitos que a gente falou. Eu tenho um determinado valor, ele vai uma chave e vai mapear para uma determinada posição. Então, eu tenho esse conceito de chave e valor. Então, vamos pensar que eu tenho uma tabela hash de 1000 elementos. A minha função hash é o resto da divisão da minha chave por 1000. Uma coisa que é curiosidade, não sei se vocês já viram, mod é uma forma de pegar resto da divisão. Basicamente, mod é utilizado em pseudocódigo. Então, quando vocês verem mod, é resto da divisão. Porcento é resto da divisão, mod é resto da divisão. Então, vamos lá, se eu colocar x mod 1000. Isso aqui é importante, que tem uma questão na pré-prova, na prova, que cai desse jeito aqui, escrito mod. Então, mod é resto da divisão. Então, se eu colocar lá, resto da divisão de 119 por 1000, dá 119. De 266 por 1000, dá 226 por 1000, dá 226. E aí vai indo de 749. Resto da divisão de 1003 por 1000, dá 3. Resto da divisão de 1100 por 1000, dá 100. Resto da divisão de 2003 por 1000, dá 3. Olha lá, bateu igual. Resto da divisão de 2100 por 3, dá 100. Então, a gente tem aqui, diferentes chaves que mapearam para o mesmo valor. Então, com essa função hash, a gente teve o que a gente chama de colisão, que é quando, a partir de uma determinada chave, eu caio no mesmo valor. Então, uma coisa interessante aqui, de uma determinada chave, uma chave sempre vai me levar ao mesmo valor a partir da função hash. Mas um valor não me leva à mesma chave. Compreenderam isso? Essa é uma afirmação que cai na prova. Sim. Eu tenho uma função hash. Sempre a chave vai levar ao mesmo valor. Sempre. Toda vez que eu fizer 1003 por 1000, sempre vai dar 3, não vai? Toda vez que eu fizer 2003 por 1000, sempre vai dar 3, não vai? O resto da divisão? Ele sempre dá a última casa porque aqui o resto da divisão dá por 1000. Isso vai depender da função hash. Cada função pode ser de uma maneira e você pode ter não só o resto da divisão. Aqui é só um exemplo. Mas sempre uma chave resulta em um único valor. Certo? Por isso, quando você entra com a tua senha, ele vai comparar com o hash que está no banco. Sempre a tua senha passou pela função, sempre vai bater no mesmo valor hash. Sempre. Mas se eu pegar um valor hash, ele pode se referir a diferentes chaves. Então, se eu pegar 3, se eu pegar o 3, só o 3,
Eu tenho certeza de quem originou o 3? Tem como saber isso? Não. Não. Por isso, o hash é chamado de uma função criptográfica de uma única via. Uma chave sempre me leva a um único valor, mas um valor pode me levar a diferentes chaves. Entenderam isso? Aham. Certo? Então, você pegar o 3. Quem que pode ter originado o 3? O 1003, o 2003, 4003, qualquer outro valor aí. Termina com 3, porque a gente está pegando o resto da divisão por 1000. Mas sempre, a minha chave sempre vai dar o mesmo valor, que é isso que a gente vai comparar lá no banco. E como que a gente trata a colisão quando a gente está trabalhando com endereçamento aberto? Endereçamento aberto é quando a gente está armazenando os dados direto lá dentro do nosso vetor. Então, as colisões elas vão acontecer quando as minhas chaves elas são mapeadas para uma mesma célula dentro da nossa tabela. E quando a gente vai inserir um novo elemento, a gente vai ter que procurar dentro da nossa tabela uma posição que esteja vazia. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma estrutura dentro do nosso vetor que a gente consiga dizer se ela está vazia, se ela está ocupada, ou seja, se eu tenho como armazenar ou se eu não tenho como armazenar. Então, a gente vai ter que ter essa informação a mais ali. Porque, pode ser que eu tinha um dado lá e eu removi ele, mas a sujeira está lá. Então, a gente vai ter que ter um identificador lá para poder marcar isso. E para a gente poder realizar isso, a gente vai ter que fazer esse mapeamento. E sempre que eu fizer esse mapeamento, se eu cair numa posição onde está marcada, que está ocupada, eu vou ter que deslocar. Eu vou ter que passar para o próximo slot, a próxima posição, ali dentro do nosso vetor. E aí a gente vai ter um deslocamento, e é isso aqui eu vou deixar para a gente ver amanhã. E a gente já vai ver e já vai implementar. Por enquanto, tranquilo? Sim, tranquilo. Tudo na paz? Fiquei interessado só